Fala galera, meu nome é Fernando, sou da equipe do PET Elétrica e nós estamos aqui com mais um vídeo tutorial. Nesse vídeo tutorial nós vamos tratar do modelo de um transformador real. Aqui a gente fala dos conceitos teóricos com relação ao transformador real, mostrar como que a gente constrói um circuito equivalente para esse transformador real e como que a gente calcula os parâmetros relacionados a esse circuito equivalente. Bom, alguns conceitos básicos primeiro são importantes. Para um transformador funcionar, ele precisa de uma tensão alternada aplicada nos terminais do primário. Por que isso? Porque ao a gente aplicar uma tensão alternada nos terminais do primário, a gente gera um fluxo magnético variante no tempo também. E esse fluxo variante é que vai induzir uma tensão no secundário do transformador. Isso tudo é comprovado pela lei de Faraday, em que diz que a tensão induzida é igual a menos N dφdt, em que N é o número de esferas e dφdt é a derivada do fluxo em relação ao tempo, certo? Então o que vai acontecer no transformador é que ao aplicar uma tensão alternada nos terminais do primário, vai gerar um fluxo variante no tempo e esse fluxo vai induzir no secundário uma tensão alternada também. Se tiver carga no secundário do transformador, haverá uma corrente alternada também no secundário. Nesses casos, as tensões e correntes, tanto no primário quanto no secundário do transformador, são alternados. Então, a partir de agora, nós vamos tratá-los como fasores. Alguns conceitos básicos também é o conceito de relutância. Relutância é a resistência de um material magnético à passagem de fluxo magnético nele. A gente pode fazer um paralelo com a resistência, em que a resistência é a dificuldade da passagem de corrente sobre um material. Aqui no caso, a gente tem que a relutância é a dificuldade de um fluxo passar sobre um material ferromagnético. E isso está intrinsecamente ligado ao núcleo do transformador e ao que a gente está vendo aqui agora. Temos também a histerese. A histerese é a independência do fluxo magnético em um material ferromagnético com a própria história de fluxo. O que é isso? É que o fluxo ele vai depender da passagem de fluxo anterior àquele fluxo no material magnético. Por que isso acontece? Porque dentro de um material ferromagnético a gente tem os domínios. E quando tem a passagem de fluxo magnético sobre esses domínios, eles tendem a alinhar com o campo magnético que está gerando aquele fluxo. Então esses domínios vão alinhar com o fluxo que está passando. Só que, ao fazer isso e ao cessar a passagem de fluxo, esses domínios eles vão se desordenar, mas alguns deles vão manter na mesma orientação do fluxo. Então, ao passar um novo fluxo magnético por ele, você vai ter um fenômeno em que os domínios eles vão se alinhar com esse novo fluxo e aí a gente tem a histerese. As correntes parasitas, elas são correntes devido aos fluxos variáveis no tempo dentro do núcleo do transformador. Esses fluxos variáveis vão induzir correntes e essas correntes vão gerar perda e o esquentamento daquele núcleo. Então, tanto a histerese quanto as correntes parasitas, elas precisam ser levadas em conta ao fazer um modelo de um transformador real. Alguns inventores imaginaram que para reduzir essa corrente parasita, você pode fazer um núcleo laminado ao invés de um núcleo contínuo. O que é isso? Você pega lâminas do material ferromagnético e sobrepõe uma lâmina à outra, construindo esse núcleo do transformador. Isso melhora as correntes parasitas porque agora essas correntes têm mais dificuldade para passar de uma lâmina para outra. Mas mesmo assim elas precisam ser levadas em conta nos modelos de transformadores reais. Bom, agora a base de um transformador real é o transformador ideal. O transformador ideal ele é um transformador sem perdas. É um componente que não leva em conta resistências de enrolamentos, não leva em conta a histerese, não leva em conta os correntes parasitas, não leva em conta nada. Ele pensa que todos os fios
e enrolamentos são ideais, ou seja, não tem perdas e não tem nada. E aí você tem que a tensão induzida no primário vai aparecer no secundário com a devida relação de espiras. A relação de espiras ela pode ser definida como N1 sobre N2. E o que é essa relação de espiras? A relação de espiras é a proporcionalidade da tensão induzida no secundário com relação ao primário. Então a tensão do secundário vai ser proporcional à relação de espiras e a tensão no primário. Num transformador real, a gente precisa achar um circuito equivalente que representa de maneira bem próxima o comportamento real do transformador. Ou seja, a gente quer que o nosso modelo ele represente da forma mais aproximada possível o comportamento real. Então, para isso, a gente precisa levar em consideração vários efeitos que são desprezados no transformador ideal. E também a gente vai convencionar que a potência do primário é igual à potência do secundário, ou seja, a potência que os enrolamentos do primário aguentam é igual à potência que os enrolamentos do secundário aguentam. Da mesma forma, para um transformador real, a relação de espiras A vai ser N1 sobre N2, mas ela também pode ser calculada como V1 sobre V2. Para construir um modelo do transformador real, a gente precisa de levar em consideração os efeitos que são ignorados no transformador ideal. Um desses efeitos são os efeitos gerados pelas resistências dos enrolamentos. Quando a gente tem um fio, ele tem uma resistência relacionada a ele. E como tem um fio enrolado, obviamente a gente continua tendo uma resistência relacionada a ele. Tanto no lado do primário quanto no lado secundário, a gente tem fio, então nós teremos uma resistência tanto no lado do primário como no lado secundário. E essas resistências elas geram perdas, porque as perdas são proporcionais a R I ao quadrado. O I ao quadrado, quando a corrente é muito alta, pelas potências muito altas, a gente vai gerar perdas maiores, então elas precisam ser levadas em consideração ao fazer o modelo. E essas perdas pelas resistências do enrolamento, elas podem ser modeladas como uma resistência longitudinal, ou seja, na horizontal, no primário do transformador e outra resistência no secundário do transformador. Bom, há também efeitos de fluxo magnético dispersos, porque nem todo fluxo concatena as duas bobinas. Tem fluxos que só vão concatenar uma das bobinas, ou seja, tanto a bobina do primário quanto a bobina do secundário. Porque o secundário também vai induzir um fluxo. E aí a gente tem que esses fluxos dispersos, que não concatenam as duas bobinas, eles geram perdas também. Então, isso pode ser modelado como uma reatância indutiva no primário e uma reatância indutiva no secundário, porque tem fluxo do primário que não concatenam as duas bobinas e tem fluxo no secundário que não concatenam as duas bobinas. Outro efeito são as perdas por esterese e corrente parasitas no núcleo. Esterese e as correntes parasitas elas geram perdas, elas esquentam o núcleo, ou seja, são importantes para o modelo de um transformador real e podem ser modelados como uma resistência transversal Rm no primário, certo? Os efeitos da existência de uma força magnetomotriz, ou seja, para poder estabelecer o fluxo mútuo entre as duas bobinas, pode ser representado como uma reatância indutiva transversal no primário em paralelo com o Rm. Por que o Rm e o Xm são no primário? Porque a esterese e a corrente parasita acontecem no núcleo. Então elas estão ligadas ao fluxo que vai induzir a tensão no secundário. Então ela está no primário. E a reatância indutiva, Xm, também está no primário, porque ela está relacionada com o fluxo necessário para estabelecer o fluxo no secundário. Então também está no primário e eles podem ser colocados em paralelo. Assim a gente obtém que o modelo do transformador real é esse aqui. Você tem uma tensão alternada aplicada no primário, você vai ter uma resistência no primário, uma reatância indutiva no primário. Longitudinalmente, você vai ter também no primário, em paralelo, transversal, uma resistência RC e uma reatância indutiva XM. Você vai ter um transformador ideal porque você não vai ter perdas
passando para o outro lado, você vai ter uma resistência RS e uma reação indutiva XS. E aí você vai ter aquela relação de espiras A igual a N1 sobre N2 da mesma fórmula, ou V1 sobre V2. A gente também pode refletir o circuito no primário. O que vai ter? A gente vai ter a tensão aplicada no primário, as resistências no primário, a reatância XM e XP também no primário. Só que a gente vai excluir o transformador real. Para isso a gente precisa fazer uma modificação nele. A gente vai trocar o RS e o XS do modelo antigo para um R''S e para um X''S. O que é isso? A gente vai aplicar a relação de transformação para jogar tudo na mesma base de tensão, certo? Então a gente tem que o V2' vai ser o A vezes o V1. O I2' é o I2 sobre A, o RS' é o A ao quadrado vezes o RS, e o X''S é o A ao quadrado XS. Certo? Isso pode ser provado matematicamente, então a gente tem que refletir no circuito primário, a gente tem essas relações. A gente pode refletir também para o secundário. No secundário, essas relações elas vão ser o contrário, elas vão ser inversas. Tudo que está multiplicando agora vai dividir, e tudo que está dividindo vai multiplicar. Então a gente tem que no secundário a gente pode fazer a mesma coisa, agora a gente vai ter um V1', um RP', um XP', o RC e o XM, apesar deles não estar representados ali, eles também vão mudar e vamos ter que considerar as relações de espira com relação a ele, certo? Então a gente tem que o I1' é igual a I1, o V1' é igual a V1 sobre A, o RP' é o RP sobre A ao quadrado, o XP' é igual ao XP sobre A ao quadrado. Da mesma forma, a gente vai ter que o RC' é igual ao RC sobre A ao quadrado e o XM' é igual ao XM sobre A ao quadrado da mesma forma. A gente tem que não há uma necessidade de fazer uma modificação no primário, porque tanto o RC quanto o XM eles já estão no primário. Ao fazer a reflexão, eles não vão mudar. Agora, quando a gente reflete pro secundário, esses valores do RC e do XM eles também vão mudar. Eu só não coloquei ali porque eles vão seguir a mesma relação do RP e o XP. Ou seja, você vai pegar e dividir por A ao quadrado. É bem simples. Bom, uma outra simplificação do modelo que a gente pode fazer, ou seja, a simplificação do modelo equivalente que a gente pode fazer para facilitar as contas, né? Porque do outro jeito a gente vai ter um nó a mais. O que a gente faz? Sem incorrer muitos erros, porque o XM e o RM eles são muito maiores do que o RP e do que o XP, a gente pode deslocar o ramo de magnetização para o início do transformador. Dessa forma, o RP e o XP vão estar em série com o RS e o XS. Então a gente pode colocar isso tudo num circuito equivalente, né, numa impedância equivalente, REQP e XEQP, certo? Então o REQP vai ser o RP mais A ao quadrado RS e o XEQP é o XP mais A ao quadrado XS. Bem simples, é só você somar. Por que aqui está XP mais A ao quadrado XS? E REQP, RP mais A ao quadrado RS? Porque eu estou supondo que o circuito inicialmente está referido ao primário. Então quando eu passo para o ramo de magnetização para frente, o RP e o XP vão ficar em paralelos com o RS e o XS, mas só que são o RS e o XS linha, porque está tudo refletido ao primário. Agora a gente pode fazer a mesma coisa refletida ao secundário. Então a gente vai ter o REQS e o XEQS, o RM e o XM. Lembrando que o RM e o XM eles também vão ser os valores referidos ao secundário, que é só fazer RM sobre A ao quadrado e XM sobre A ao quadrado. Certo? E aí, a mesma lógica, porque a gente passou o ramo de magnetização para frente no primário, é válida para o secundário e a gente vai ter as mesmas relações que são encontradas, da soma. Então, o REQS vai ser RP sobre A ao quadrado mais RS e o XEQS
é igual a XP sobre A ao quadrado mais XS. Também bem simples. Agora a gente tem algumas informações básicas de um transformador que são muito pedidas em exercícios, que é regulação de tensão e rendimento. A regulação de tensão ela é definida como o V a vazio menos V a plena carga sobre o V a plena carga, vezes 100%, porque ela é em porcentagem. Então você pode fazer a conta com os valores de V1 sobre A menos V2 sobre V2. Se o circuito estiver referido ao secundário, você vai usar essa fórmula. Por quê? Porque a gente tem que a plena carga, o V será nominal, então a gente tem um V2. E aí o V1 a gente pode achar como uma relação de espiras com o V1 sobre A. Se você estiver fazendo com o circuito referido ao primário, você usa a última fórmula, que é V1 menos AV2 sobre AV2 vezes 100%. Nesse caso, o AV2 vai representar o V a plena carga com relação ao primário, e aí a gente tem as relações de espira multiplicando. Também é uma coisa que pede-se muito em exercícios e é muito importante, por isso que eu coloquei aqui. O rendimento, ele é a potência de saída sobre a potência de entrada vezes 100%. A potência de entrada vai ser a potência de saída mais a potência de perdas. O que vai apresentar perdas nesse sistema? Perdas vai ser os RP e o RS do sistema, porque eles vão gerar perdas de potência, e o RC, que vai gerar perdas também, que é devido à esterese e às correntes parasitas, certo? A potência de saída vai ser o V2 e 2 cosseno θ. Cosseno θ é o fator de potência da carga. Por quê? O que é isso? Esse PS é a potência em cima da carga. Então ela é definida como V vezes cosseno θ. Então V2 e 2 cosseno θ, porque está sempre no secundário. O P de perdas vai ser o R equivalente S e 2 ao quadrado mais V2 ao quadrado sobre RCS. Por que RQS e RCS? Porque eu estou considerando que o circuito está referido ao secundário, ao lado da carga. Então, você vai ter, pelaquela simplificação que nós falamos do circuito equivalente, que o RQS vai ser o RP' mais o RS, já que está referido ao secundário, vezes o I2 ao quadrado, mais o V2 ao quadrado sobre RCS, que é o RC refletido ao secundário, ou seja, RC sobre A ao quadrado, certo? Então, o rendimento ele vai ficar como V2 e 2 cosseno θ sobre V2 e 2 cosseno θ, ou seja, potência de entrada sobre potência de entrada mais potência de perda. E a potência de perda sendo RQS e 2 ao quadrado mais V2 ao quadrado sobre RCS. A gente pode fazer a mesma lógica para o circuito referido ao primário. Aí eu vou deixar com vocês para poder fazer isso, mas é simplesmente você usar as relações de transformação, né, a relação de espiras, para poder passar o circuito para o primário, e aí você vai calcular o rendimento e as regulações de tensão, caso necessário, no lado do primário. Bom, gente, acabou esse vídeo, mas fiquem ligados porque no próximo vídeo eu vou falar como que a gente acha esses parâmetros do circuito equivalente do transformador, ou seja, como a gente acha o RP, o RS, o XP, o XS, o RC e o XM através dos ensaios de circuito aberto e de curto-circuito. Eu agradeço a todos. No nosso canal aí do YouTube tem muito mais vídeos sobre diferentes matérias que vocês podem pegar para olhar. Também gostaria de sugerir que vocês confiram o nosso site de notícias, o Energia Inteligente, o fjf.com, muito interessante. E também para conferir os nossos sites do PET, o petelétrica.com ou o fjf.br/petelétrica. Qualquer desses você vai poder saber um pouco mais sobre o PET, o que nós fazemos, alguns dos nossos projetos. E o Energia Inteligente é um site muito interessante que a gente pega notícias sobre tecnologia e energia
e separamos lá. Cada dia tem uma notícia nova sendo postada. É um negócio muito interessante e eu sugiro a vocês que confiram. Muito obrigado e até a próxima.